tudo bem com você? Eu sou a Fran Luap, aqui do canal Mimimar, como você já deve saber. Hoje eu vou ensinar para você como a gente vai fazer o pé do vaso do jogo de banheiro do tapete Pérola Rosa, tá? Aqui no canal eu já disponibilizei a videoaula do tapete e da tampa do vaso. Aí, na foto original que me enviaram do Facebook, que era para eu fazer esse jogo, né, que me pediram tanto, a pessoa fez a tampa do vaso e 2 tapetes redondos, tá? Ficou sendo tapete redondo, a pessoa não fez um tapete específico para o pé do vaso. Então, eu resolvi fazer uma adaptação para ter um diferencial para o pé do vaso e não para ser um tapete redondo como o outro tapete que nós já temos. Então, para isso, é a mesma coisa que a gente já fez para tampa, que a gente fez para o tapete, só que eu fiz uma adaptação e aumentei a quantidade de carreiras do nosso square para ficar maior, tá? E daí você só vai fazer assim e encaixar na frente do vaso, tá? Digamos assim que é meio tapete. O processo é o mesmo, você vai fazer square, você vai fazer a costura, você vai fazer a emenda e vai fazer a flor para aplicar aqui, tá bom? Então, aqui eu só vou passar assim mais por cima como vai fazer o square, como vai fazer essa costura, a costura deles, tá bom? Caso você precise mais detalhadamente de todas as etapas do começo ao fim, você pode vir aqui no canal e assistir a videoaula do tapete, o tapete Pérola Rosa. Como ele foi a primeira peça, eu passei detalhe por detalhe, tá bom? Então, nas demais peças, como só são continuidades, são sempre a mesma coisa, então eu faço mais resumidamente. Mas se você tiver prática no crochê, você consegue acompanhar normal, de boa. Mas caso seja iniciante, talvez precise da videoaula bem detalhadamente em alguma circunstância, tá? Então, o square vai ser um pouco maior, são apenas algumas carreirinhas a mais. E eu vou passar com você todo o passo a passo. Um pouco mais resumido, mas é todo o passo a passo. Então, vamos lá? O material, a gente vai continuar utilizando o mesmo material que foi utilizado para o jogo, para o tapete e para a tampa. Barbante Apolo, fio cru, tá? Aqui no número 6. Aqui eu usei o Max Color fio 6 barroco na cor 6085. E a agulha é agulha de 3,5 milímetros. É a mesma agulha que eu já usei para as demais peças. Então, vamos começar essa peça aqui, tá bom? Já tem uma flor reservada, feitinha, que tem o videoaula aqui também no canal. Então, você já deixa sua flor prontinha. Para a hora que você finalizar essa peça, você só vir aqui, costurar e está pronto. Anel mágico. Bom, gente, para fazer o tapete da frente do vaso sanitário, vocês podem fazer ou square, igual que vocês já fizeram do tapete. Vai aparecer o link aqui, ó, do ladinho, a letra I com um círculo em volta. Você pode clicar aqui, ou então aqui abaixo tem uma setinha e você clica nela. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a videoaula do tapete Pérola Rosa. Aí você pode optar, ou faz com aquela mesma medida daquele square e vai colocando em frente o seu vaso para ver. Eu creio que em torno de 6 a 7 squares seja o suficiente naquele lá. Porém, eu achei que ele ficou com uma medida pequena. Cada quadradinho tem aproximadamente 30 centímetros. E eu fiz o teste e eu achei que ficou pequeno para ficar naquela parte em frente ao vaso. Então, eu resolvi adaptar e fazer com mais carreiras. Então, a quantidade de square vai diminuir e ele vai ficar mais alto. Eu vou ter uma abrangência maior em frente ao meu vaso sanitário. No caso, ele fica deste tamanho, tá? Não é tão maior assim. Olha, este do tamanho do tapete. Aqui eu aumentei um pouquinho, ficou um pouquinho só maior. De 30 centímetros ele passou para
37 centímetros aproximadamente, tá certo? Então, aumentou 7 centímetros para este que a gente vai fazer agora. Então, você vai fazer o square como de costume. Aqui nessa videoaula, ela vai ser uma videoaula mais rapidinha, mais direto ao ponto. Então, eu não vou ficar explicando passo a passo, tá? Eu vou ir direto e quem não souber, quem for iniciante, pode pegar e ir ali no vídeo do tapete pérola. E nele eu ensino certinho cada carreira. E esse aqui é a mesma coisa, porém você só vai continuar aumentando as carreiras, tá ok? Eu inicio com o anel mágico. E os materiais são os mesmos. Estou utilizando barbante fio 6, agulha de 3,5 milímetros, tá certo? E aqui eu vou subir 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Coloco um ponto alto, formando aqui uma duplinha. O meu espaçamento serão 3 correntes, então eu faço aqui 1, 2 e 3. Novamente faço outra dupla de pontos altos. Neste início eu tenho que ficar com 4 duplas e sempre os espaços serão de 3 correntes. Então continue fazendo até ter 4 duplas e espaços de 3 correntes. Já fiz minhas 4 duplas, todas estão com espaços de 3 correntes, inclusive aqui ao final. Agora, a gente puxa o fiozinho, fecha o nosso anel mágico e prendemos as nossas 3 correntes aqui no alto das 3 correntes iniciais, que eram referente a um ponto alto. Fechando assim com um ponto baixíssimo, temos o início do nosso square. Aí você ajusta bem aqui, tá? Pode arrematar o fio já, tá? Agora, você vai caminhar com o teu fio e tua agulha até chegar aqui no canto. Basta caminhar com ponto baixíssimo. Aqui eu faço um ponto baixo. Já é referente como se fosse uma corrente a altura dele. Então, eu coloco somente mais 2. E aqui eu fico com a altura de um ponto alto. Aqui nesse canto eu coloco 2 pontos altos, 3 correntes e novamente mais 2 pontos altos. Em cada canto eu tenho que ficar sempre com 2 duplas de ponto alto, sempre separadas por 3 correntes. Entre uma esquina e outra, o espaçamento serão de somente 2 correntes. Sempre, este é o padrão até o final, sejam quantas carreiras forem. Então, chegando aqui novamente neste outro canto, são 2 duplas de pontos altos que eu tenho que ter, separadas por 3 correntes. E, quando é o espaçamento de um canto para o outro, sempre serão somente 2 correntes. Quando você finalizar, você vai ao encontro da onde você iniciou. Lembrando que a gente começou com ponto baixo, então só vou contar 2 correntes e prendo sempre na segunda corrente aqui de cima com um ponto baixíssimo. Assim eu fecho novamente mais uma carreira do meu square. Sempre que eu for começar uma nova carreira, eu caminho com ponto baixíssimo até chegar ao canto. Sempre que chegar ao canto, eu inicio com um ponto baixo e 2 correntes, para ser referente a um ponto alto. Aí, só basta colocar as 2 duplas separadas por 3 correntes. Aqui, as 2 duplas separadas por 3 correntes. E ir preenchendo. Sempre que fiz um canto, até eu chegar ao outro canto, o espaçamento serão apenas 2 correntes, então aqui serão só 2. E aqui nesses espacinhos serão sempre 2 pontos altos juntinhos. E novamente 2 correntes. Agora sim, eu cheguei ao canto. Aqui serão novamente 2
duplas de ponto alto separadas por 3 correntes. Não pode esquecer essa regrinha, sempre que for entre meio, né, entre um canto e o outro, serão somente 2 e nos cantos 3 correntes. Sempre trabalhando com 2 pontos altos em cada bloquinho. E em todo canto haverão 2 bloquinhos, dessa forma aqui. É um trabalho bem gostoso de ser feito, bem rápido, dá pra fazer assistindo TV, vendo filme, vendo minissérie, porque é uma coisa que não exige tanta atenção, vira repetição, você faz no modo automático, basicamente, e você pode fazer todos os squares da cor base primeiro, né, como a minha cor base é a cor cru, e depois eu faço contorno com rosa. Então, eu faço todos os meus squares da cor base, depois eu venho contornando e depois eu venho costurando. Eu faço dessa maneira para agilizar o meu trabalho. Então, gente, está ficando dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho 1, 2, 3 carreiras. No tapete, eu fiz com 7 carreiras na base cru, mais a carreira de contorno em rosa, totalizando 8 carreiras. Para esse que eu estou fazendo a videoaula, que eu quis fazer maior, eu optei em colocar 2 carreiras a mais, 2 carreiras totais a mais. Então, eu tenho aqui, ó, meu início e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras na minha cor base, né? A cor predominante. Depois, eu tenho somente mais uma carreira com a cor que eu quero fazer de acabamento, tá? E é a cor que eu já faço a costura, certo? Então, você vai continuar fazendo neste padrão que eu expliquei pra vocês aqui. Sempre caminhar, termina uma carreira, vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar, né, no caso, sempre é 1. Vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui ao canto. Quando chega no canto, toda vez vai ser um ponto baixo e subir 2 correntes. Você já tem o seu primeiro ponto alto. Aí, você vai colocar somente mais um para formar, assim, a sua primeira dupla. E sempre colocar as 3 correntes e fazer a outra dupla. Toda vez vai ser assim, gente. Não tem segredo, tá? Então, você vai continuar fazendo assim. Eu vou fazer o meu, porque só falta mais um square pro tamanho que eu quero pra frente do meu vaso. Então, só lembrando que eu faço aqui de coração pra vocês. E às vezes demora um pouquinho mesmo da videoaula subir pro YouTube, porque eu tenho muitos compromissos, gente. Eu tenho uma vida pessoal também. E isso aqui eu faço pra agradar minhas amigas, eu faço pra ajudar muita gente. Porque o meu lema é ajudar sem ver a quem. Então, vou adiantar o meu square e volto a hora que eu estiver com ele quase finalizado. Então, a hora que eu estiver com as 9 carreiras prontas aqui, eu retorno. Agora que você já fez o seu square, já tem as 9 carreiras, a gente vai fazer a parte da borda rosa. Ela não tem muito segredo, ela é a mesma coisa, você vai dar continuidade. E é agora que você vai fazer o fechamento para formar aquele tipo pedaço de pizza, tá bom? Então, a gente vai continuar com o trabalho do lado direito para nós, do mesmo jeito. Vai pegar em qualquer um dos 4 cantos e prender o seu fio de cor diferente. Você faz aqui o cantinho novamente, tá? Então, você vai colocar as 3 correntinhas, mais um ponto alto, formando a primeira duplinha de pontos altos. As 3 correntinhas, como todos os cantos que nós fizemos. E novamente os outros 2 pontinhos altos. Tá? Para dar início, a gente começa pelo canto, fazendo o canto completo. Aí, você vai dar andamento à peça, fazendo as 2 correntes e preenchendo cada bloquinho deste com 2 pontinhos altos.
Você vai fazer isso daqui até chegar aqui nessa ponta. Então, quando você chegar ali na ponta, você vai fazer a mesma coisa que aqui. Vai fazer 2 pontinhos altos, 3 correntinhas e 2 pontinhos altos. Aí, a gente vai dobrar a nossa peça e já vai fazendo a costura conforme a gente vai crochetando, tá legal? Então, eu vou continuar. A hora que eu retornar aqui, nesse cantinho, eu volto pra mostrar como vai fazer a costura. Olha, comecei em um canto e parei aqui no outro canto, tá? Fiz ele por completo. Então, basta você fazer a dobradura agora. Antes que eu me esqueça, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, vem aqui, já se inscreve, deixa o like se você estiver curtindo a aula, tá? E depois, no final, não esquece de compartilhar a videoaula para mais pessoas poderem se beneficiar, fazer também esse jogo de banheiro, que é muito diferente e muito lindo. Aí, eu fiz a dobradura. Daqui, eu teria que fazer 2 correntes para vir aqui. Eu vou fazer 2 pontos baixos, pegando do outro lado. Então, venho aqui, faço 1 e 2. Faço o ponto alto do lado de cá, aonde tem que ser feito os 2 pontos altos. Vai fazer as 2 correntes que era para ser feita na forma de ponto baixo de novo. Então, pega do outro lado e faz os 2 pontos baixos. E retorna pro lado de cá fazendo os 2 pontos altos. Então, você vai continuar assim até aqui no finalzinho. Quando você chegar aqui, eu vou retornar para mostrar como a gente vai fazer, tá? Que aí, a gente vai prender aqui com 2 pontos baixos, fazer uma correntinha e voltar pro lado de cá. A hora que você chegar aqui, ó, no finalzinho, tá? A gente vai colocar 2 pontos baixos deste lado e uma correntinha, porque sempre que é o canto, são 3, né? 3 correntinhas. Então, a gente vai fazer 3 pontos. 2 sendo 2 pontos baixos e 1 sendo uma correntinha. Vocês têm que sempre tomar cuidado na hora que você faz aqui a dobradura, em pegar sempre aqui no comecinho, tá? Pra dar certinho de quando você chegar aqui no canto, ele está assim, tá? Ó, fica ponto de frente com ponto, os bloquinhos. Então, chegando aqui, vai fazer 2 pontos baixos no canto do outro lado, uma correntinha e volta preenchendo o nosso canto, colocando os 2 pontos altos. Ficou assim. Aí, basta fazer o que você já sabe, que são sempre 2 correntinhas, 2 pontos altos nos blocos. Quando você chegar aqui, você vai fazer igual estava fazendo antes, 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Vai caminhar até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo. E aí, eu retorno para mostrar o acabamento que eu faço em ponto baixo por toda a volta. Agora que eu já cheguei aqui no meu cantinho, coloco 2 correntinhas para dar continuidade. Venho aqui e conto 1, 2 e 3. Na terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo. Se quiser, pode deixar assim. Eu prefiro fazer um acabamento de ponto baixo em toda a volta, porque fica melhor o acabamento. Então, eu vou preencher da seguinte maneira. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui pra dentro fazer um ponto baixo. Venho aqui no meio da união e faço outro ponto baixo. Aqui nesse espaço, que é de uma correntinha, mais um ponto baixo. Aí, eu vou colocando um ponto baixo em cada pontinho de base. Onde tem ponto alto, coloco um ponto baixo. Onde tem 2 correntinhas de espaço, eu coloco 2 pontos baixos. Vai fazendo isso daqui. Colocando os pontinhos baixos por toda a volta, até a gente chegar no canto, que é o biquinho. A hora que chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês que vai ser um pouquinho diferente. Então, vai preenchendo até você chegar ali naquele canto. Então, eu tô aqui, já coloquei os 2 pontos baixos em cima dos 2 pontos altos do meu canto. E aqui no meio, eu vou colocar um ponto baixo, 3 correntinhas e vai fechar ele ou com ponto baixo ou com ponto baixíssimo, como você preferir, tá bom? E vai voltar aqui dentro e fazer um ponto baixo. Então, basta colocar um ponto baixo, fazer um picô e outro ponto baixo. E aí, retorna preenchendo
com os pontos baixos em cada ponto de base, até chegar aqui ao início, onde a gente fecha com um ponto baixíssimo e o pedacinho pro tapete do vaso estará pronto. Aí, basta fazer a costura com as demais partes e a sua peça estará finalizada. Então, eu volto para mostrar a costura. Depois que você terminou seu square, já arrematou todos os fios, tá todo certinho, costuradinho aqui no centro, você vai aproximar dos demais. Aqui no meu caso, eu só deixei para costurar o último, já costurei todos os outros. Você vai ver se a pecinha, essa carreira central, se ela está centralizada. Aqui você vai costurar também. É importante que você costure sobre uma base, uma mesa, uma superfície, para que seja mais fácil. E você não entorte, não saia da posição. Então, você vai encaixar. Vai olhar aqui certinho aqui, ó, no biquinho. Vai tentar encaixar o máximo que der as duas peças, tá? Igual eu já fiz com as demais, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Foi costurada aqui. Foi costurada aqui. E aqui também, ó. E aqui em cima estão assim. Então, você vai aproximar, igualar a sua peça, né? Tem que ajustar ela certinho. Ver se tá certinho o biquinho, ver tudo. Caso ela não esteja exatamente igual, você dá uma puxadinha só pra acertar mesmo os pontinhos, tá bom? Olha, aqui eu tô colocando biquinho com biquinho, ó, rosinha com rosinha, ó. Tá vendo? E aqui deu certinho. Quando você vai costurar, né? Essa dica que eu vou dar agora serve pra qualquer trabalho, quando você for fazer uma costura. Você não sabe o quanto de fio que você deve cortar, né? Para não faltar e para não sobrar muito. Eu costumo fazer o seguinte: eu pego o fio, eu tô pegando rosa só para mostrar para vocês, tá bom? E vou vir aqui, ó, o espaço que eu tenho que costurar, eu venho aqui, ó. Você vai pegar um fio, pega a pontinha e vê aonde mais ou menos você tem que começar a costura, é aqui, tá? Aí eu puxo ao longo, é até aqui que eu tenho que costurar. E puxo 2 vezes. Eu sempre pego o dobro e às vezes ainda deixo mais um pedacinho assim, tá? Pra não faltar mesmo, porque é tão ruim ficar emendando o fio quando você começa a costurar. Então, é assim que eu sempre meço antes de fazer qualquer costura, tá? De qualquer trabalho. Então, pra fazer a costurinha, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro, um pedaço do fio que você usou nessa cor aqui. Caso você queira, você só costura na parte cru, depois você vem com rosa e prende as partes rosa com fio rosa. O meu eu costurei todinho com fio cru. Olha que eu vou achar um pontinho, ó. Tá vendo aqui? Aqui aparece um pontinho no meu avesso, mas na frente não dá pra perceber, que eu faço os pontinhos o máximo possível escondido, tá bom? Olha, só puxando mesmo pra ver que tem um pontinho de cor cru aqui no centro. Com o rosa, porque é tão pouquinho espaço, né? Porque a maioria é na cor cru, então eu não vou pegar o fio rosa. Isso eu tô fazendo pra me facilitar. Essa parte aqui do pé do meu vaso, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 pedaços de pizza, né? Pra dar o pé do meu vaso. Caso você queira fazer com a medida do square que foi feito no tapete e na tampa, pode ser feito também. Só que ele vai ficar um pouco pequeno, eu achei que ele não aparece tanto ali na frente do vaso, sabe? Se a pessoa tiver uma pessoa na família que tem um pé bem grande, vai passar o tamanho do tapete, não vai nem servir de apoio para os pés. E dessa maneira aqui, ficou um tamanho bem legal. Nessa medida que eu passei para você aqui nessa videoaula. Então, caso queira fazer menor ou maior, já sabe, é só aumentar a quantidade de carreiras do square. E após você costurar, você aplica a sua flor aqui. Essa costura aqui eu vou mostrar pra vocês como que faz, não tem segredo, tá? Eu deixei aqui o meu fio em espera, porque eu já tinha cortado a mais. Então, você dá uma torcidinha na pontinha do seu fio, pra facilitar a entrada na agulha de tapeceiro.
E aí você começa ou por baixo ou por cima, tanto faz por onde você quer começar a costura do seu pedacinho, tá? Desde que ela esteja bem alinhadinha, não há problemas. Então aqui eu vou dar um jeitinho de vir bem escondidinho com o meu fio. Então aqui eu vou retornar pra cá, pra ele ficar bem preso aqui nessa parte. E vou entrar, olha, gente, como eu faço meus pontinhos escondidinhos, invisíveis, na onde é o rosa. Eu entro por meio do ponto. Assim, olha, eu vou tentando fazer o máximo que dá pra ficar escondido o meu fio. Às vezes aparece, acontece, mas aqui a gente ainda vai costurar a flor, né? Então, não tem problema. Eu vou fazer assim, porque eu quero chegar, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem que chegar bem aqui nessa pontinha, tá vendo? Então, eu vou caminhar com meu fio. Vou voltar aqui, agora por dentro. E vou subir aqui por trás dos pontos, olha, sair aqui. Olha só, ficou escondido. E agora eu já estou aonde eu queria. Aí você vem, entra assim, olha. Deixa eu aproximar a imagem, focalizar bem. Eu entro o máximo que der pra entrar assim, ó, entre os pontos, meio que escondidinho, tá bom? Pra não aparecer que eu não troquei o fio. Aí eu prendo de um lado e vou para o outro. Aqui eu vou na cor crua já. E não tem, assim, uma regra para essa costura, gente. É como se fosse um alinhavo. Você vai de um lado, vai pro outro, desde que fique bem presinho o seu crochê, não tem problema algum. Olha, eu vou passar por trás dos pontos em rosa. E aí, eu volto já na carreira em cru, ó. Pego assim, ó, um daqui, um de lá. Tá vendo? E você vai fazendo assim, até o final do seu trabalho. Olha, já tá ficando preso. Tá vendo, ó? Então, basta continuar assim com a costura até chegar aqui no final. Depois você arremata todos os fios e aplica a sua flor. E pronto, o pé do vaso estará pronto. Bem fácil, rápido, super gostoso de ser feito e de um efeito incrível, incrível. Quem entrar no seu banheiro vai comentar, vai falar do seu jogo de banheiro, que é muito diferente, é uma coisa bem legal mesmo, gente. Então, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado dessa videoaula, que você possa fazer, que você consiga fazer, que você pegue bastante encomenda, que você ganhe muito dinheiro, que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Muito obrigada por ter vindo até aqui e visto essa minha videoaula. Foi feita do fundo do meu coração, especialmente para você, tá bom? Então, deixa o seu like, não esquece de se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito, e compartilha à vontade nas suas redes sociais o link dessa videoaula. Agora, em seguida, você verá a foto do tapete de vaso finalizado. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Te espero. Tchau!